Bom, gente, aqui é o Dragon, bem-vindo a mais um vídeo nessa nossa querida vizinhança. Se são novos, sejam muito bem-vindos. Já deixa um spider like, né? Se são novos também, se inscreva, isso ajuda muito o canal. E vamos falar do que é melhor. E o que é melhor senão nosso querido Homem-Aranha. E nesse caso, de novo, é um pouco diferente do comum aqui no canal, né? Mas é tipo aquele vídeo anterior da semana passada, que aranhas diferentes, que são muito bons, né? Aranhas icônicos, só que sem ser o Peter. Então, né, vamos logo a falar de quais são eles. Só que diferente do vídeo da semana passada, que seriam os aranhas mais icônicos de todos, aqui seriam os aranhas mais icônicos da atualidade. Essa é uma diferença bem sutil, porque os maiores aranhas ali que eu diria não são os aranhas mais icônicos atualmente, entendeu? Ah, Dragon, como assim? Eu não tô entendendo, não é a mesma coisa? Não, gente, porque o que tá na boca da grande massa não é os mais icônicos, o mais icônico que eu diria, né, de todos, é muito mais quem lê quadrinhos que sabe deles e sabe do potencial deles, porque as histórias deles, os quadrinhos, são muito boas e ia fazer sucesso fácil. Esses aranhas aqui, o mais icônicos da atualidade, que é o desse vídeo aqui, eles seriam aranhas que meio que já estão na boca de todo mundo, mas é muito mais por causa de efeitos externos, é meio que foram tantas vezes já retrabalhados que de certa forma já ganharam uma fama, entendeu? E o primeiro deles, que obviamente vocês conhecem, que é o Homem-Aranha Miles Morales, né? Que é o Homem-Aranha Ultimate, o Miles. Ele vira o Homem-Aranha nos quadrinhos com 13 anos, é, inspirado pelo Peter, depois que ele podia ter ajudado, só que não ajudou, porque ele não quis a responsabilidade, né? O Peter acabou morrendo no final ali nas mãos do Sexteto Sinistro, né? Na alta dele ali, já ferido antes de enfrentar eles. E após o Peter morrer, o Miles pegou a responsabilidade pra ele. E um dos arcos do Miles é meio que o pessoal aceitar ele como Homem-Aranha depois da morte do Peter, entendeu? E quando a pessoa descobre que, por exemplo, o Nick Fury, essa galera descobre que o Miles é um garoto de 13 anos, cara, aí que eles não querem mesmo deixar o Miles virar o Homem-Aranha. Então o Miles tem que passar por essa aprovação e tudo mais. Mas tem coisas importantes também. O Miles também foi um personagem que ele penou, porque além do Peter, do Ultimate, ser o tio Ben do Miles, ele pena na parte que o Gatuno é o tio dele, faz chantagem nele ali. E por quê? Porque o pai dele odeia vigilantes, odeia heróis mascarados. Só que também tem outro peso, que o Miles perde um ente querido também. Ele perde a mãe dele, mais pra frente da história, nas mãos de algum vilão do Homem-Aranha. E essa é a parte do Homem-Aranha, do Miles, dele ser Homem-Aranha não mais. E não só isso, gente. O Miles, ele não é super inteligente. Ele é uma pessoa inteligente normal. Ele não é um super gênio como o Peter. Tanto que os lançadores que ele tem são do Peter. E por que eu tô falando isso? Porque ele também tem outros dois poderes que todo mundo já sabe, mas que o Peter não tem, né? Que é o veneno ali e a camuflagem. Tá, Drago, até isso ele falou o óbvio, mas e daí? E daí, gente, que o Miles ele interage mais com o Geek, que o Geek e o Miles eles são meio que uma dupla para conseguir fazer o Miles conseguir atuar mais. Então ele é mais um herói, tipo assim, com um outro núcleo assim. E ele é um herói meio que do Brooklyn e do Harlem, não de toda Nova York. Isso é uma coisa bem interessante de falar, porque o Peter ele é um herói de toda Nova York. Ou seja, ele é um herói em escala maior. O Miles ele tá mais limitado, até pela idade dele. Ele é um herói que começa com 13 nos quadrinhos e não com 15 como o Peter. Tá, Dragon, e por que você tá falando isso? Porque eu tô tentando explicar o que é o Miles dos quadrinhos. Se você quer entender mais o Miles dos quadrinhos mesmo, pega o Homem-Aranha do MCU, lá o Peter do MCU. O Peter do MCU é mais Miles Morales do que Peter Parker. Então você já tem uma ideia do que é. E por que eu tô falando isso? Porque o Miles, por exemplo, do Homem-Aranha no Aranhaverso, ele é parecido com o Miles dos quadrinhos, mas ele também é totalmente diferente do Miles dos quadrinhos, entendeu? É como se ele evoluísse mais rápido e ir pra um caminho diferente. E o Miles do Homem-Aranha, Marvel Spider-Man, Miles Morales, do game, ele é outra coisa diferente. Porque, por exemplo, nos quadrinhos, como eu já falei, o Miles perde um outro ente querido, que não é o pai, nos quadrinhos. No Gameverse, ele perdeu o pai, saca? E esse é meio que o gatilho que faz ele começar a ir pra esse caminho do Homem-Aranha. Fora que ele ganha os poderes do Homem-Aranha no final do jogo do Marvel Spider-Man, só que ele ganha os poderes lá, né, quando o Homem-Aranha vai enfrentar o Otto, né? Só que ele tem 15 anos ali, então já é diferente, ele é 2 anos mais velho ali. E no Gameverse, ele é um super gênio. Então você tem umas diferenças ali que já sutis no personagem nesse ponto. Então, fazendo na realidade os três Miles que a gente teria nesses icônicos serem completamente diferentes um do outro. Não é o mesmo personagem. Eles usam a mesma skin, mas não é o mesmo personagem. Mas
É inegável que o Miles é um dos personagens dos aranhas mais icônicos na atualidade. Então vamos falar do próximo aranha mais icônico aqui já. E esse aranha, na realidade, é ninguém menos que na realidade, o superior Homem-Aranha. E quem seria o superior Homem-Aranha? Na realidade, ele é o Otto Octavius, que na Amazing Spider-Man 700, que ele conseguiu roubar o corpo do Homem-Aranha, do Peter. E aí ele ficou uma fase como superior Homem-Aranha inteira, que no final ele acaba devolvendo o corpo pro Peter. Mas teve o Aranha Verso que rolou umas coisinhas ali que ele conseguiu meio que fazer um backup pra ele conseguir fazer um jeito dele não desaparecer, saca? A consciência dele, em vez de deixar um backup da consciência dele em outro canto antes de devolver o corpo pro Peter. Então, fazendo assim, ele poder voltar na conspiração dos clones, e aí ele pegou um corpo de um clone do Peter, né? Ele continuou agindo como super Homem-Aranha, essas coisas. E ele é um dos aranhas mais icônicos porque ele é um Homem-Aranha mais em um ponto como Batman, mas estranhista também ao mesmo tempo. Ele não é um aranha realmente full herói, como o Miles, por exemplo, ou o Peter mesmo. E que ou não, aí negava a fama dele, porque ele estava em muitos lugares, tanto que o Aranha Verso dos quadrinhos foi criado para continuar as histórias dele, do Homem-Aranha Superior, não do Peter, de certa forma. Mas é uma aranha bem interessante porque é o Dr. Octopus no corpo do Homem-Aranha, então, né? Por mais que muita gente não gostou da ideia, eu a princípio não gostei, mas quando eu li eu acabei gostando, com muitas ressalvas eu gostei. Mas é uma aranha bem interessante, gente. Então vamos para a próxima aranha agora, que é uma bem icônica mesmo também, que é a Ghost Spider. Então, sendo a Ghost Spider agora, né, a última aranha podemos falar, é inegável que ela virou uma das mais icônicas pelo simples fato, gente, que ela é a Spider Girl, a Ghost Spider é a Batgirl da Spider Family. Sim, 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 sim. Porque ela ganhou muita popularidade, a ponto que ela já tá no transmídia, já tá no filme do Homem-Aranha no Aranha Verso, já tem desenhos animados ali que ela aparece, uns curtas que ela já também já tá ali. É provável que eu acredito fortemente que a gente ainda de uma hora vai ter um jogo Marvel Spider-Man Ghost Spider. Então, e até em jogos, né? Ultimate Alliance 3 acho que ela também tá. Então é inegável que ela já ganhou sua fandom, né? Ela já tá ali. E tem outro ponto também. A Ghost Spider, na realidade, a única coisa que ela tem aqui de Gwen mesmo é o nome e a aparência do rosto. Porque em personalidade é totalmente diferente, porque todas as Gwens são diferentes. Tanto que se você parar pra pensar, por mais que me doa dizer isso, a Gwen não é relevante hoje em dia. Nem pra Marvel, nem pros fãs, pra nada. Porque se você vai parar pra pensar, gente, a Gwen, como ela é escrita nos anos 60, a original, ela mesma, a Gwen clássica, já não é tão Gwen clássica assim. Um dia ainda vou fazer um vídeo explicando isso. Que, na realidade, ela mudou muito a personalidade ali naquela fase. Na fase do Stan Lee mesmo, ela é bem diferente, de um ponto pro outro. E tem mais. Depois, né, na versão, por exemplo, pega a versão Ultimate, por exemplo, ela é totalmente diferente. Por isso não é incoerente no caso da Gwen ela mudar tanta personalidade dela de uma versão para outra. Mas tem um probleminha, gente. Mas é por isso que ela é diferente nesse ponto dela e com o Peter. Por exemplo, se você for adaptar nesse ponto assim, o Peter você tem uma consistência de escrita do que ele era com 15 anos até os anos 90, que era uma única coisa. A Gwen, como a escrita dos anos 60 e 70 era mais simples, você não tinha, mesmo assim tinha. Você tinha que ter um cuberado de coisas pra você conseguir saber o que realmente é do Peter, o que não é e tudo mais. Mas, nos anos 80 já é diferente, as escritas já eram mais bem escritas, mais bem estruturadas. E esse é um ponto interessante, por quê? Porque a Gwen não teve isso, a Gwen morreu no começo dos anos 70, gente. Então toda a versão de Gwen é diferente, muda isso. E sim, vai ter gente que fala, isso torna a Gwen uma personagem melhor do que muita coisa. E a resposta é não, gente, isso não torna a Gwen uma personagem melhor, na verdade isso torna a Gwen uma personagem pior, sem substância. Tanto que é por isso que ela é irrelevante. Se você, nesse ponto, se você for analisar, qual é a personagem básica, qual é a história que a Gwen é lembrada, que faz a Gwen ser importante, é a morte dela. E até isso já tiraram dela, se você for pensar. Você tem várias versões da morte da Gwen Stacy que a Gwen não está presente. Como, por exemplo, no Homem-Aranha Spider-Man Animated Series, que é a única cena que a Mary Jane realmente faz a vez da Gwen nesse desenho é nesse momento. Você tem no filme do Homem-Aranha do 1 lá, que tem a mesma coisa. Você tem. Ali você tem o espetacular Homem-Aranha 2 que você teve a Gwen morrendo de certa forma, mas essa Gwen é mais Mary Jane que Gwen, é irônico que nos filmes eles inverteram. Você também tem desenhos como
Não, o espetacular não teve, mas você sempre tem, por exemplo, se você for ver, muitos desenhos que eles fazem meio que essa deixa da Gwen, até no Ultimate, nos quadrinhos, o Duende jogando na margem da ponte, o Peter estaca a teia, salva ela e ela fala, eu quase morri, e tudo mais. É pra te remeter à morte da Gwen. Só que não teve a morte da Gwen. E isso é uma coisa importante de falar, gente, porque na realidade eles já tiraram isso da Gwen. Entendeu? Então a Gwen não é uma personagem mais viável pra ser um par romântico do Peter de jeito nenhum. Tanto que é por isso que eles estão fazendo hoje em dia. Pegaram o personagem e botaram uma outra versão. Eu acho melhor. Eu acho melhor até eles fazerem outra coisa com o personagem. Tipo, criar-se uma outra personagem pra ser a Ghost Spider. Mas como eles queriam botar no Aranhaverse a Gwen pra chamar atenção, entendi. Mas é inegável que a personagem ganhou muita popularidade. E ela ganhou tanta popularidade que ela tem revista própria, que ela é uma aranha que é um uniforme bem bonito, realmente, por sinal. E que, se for bem escrita futuramente, por que não, sabe? De querer ou não, é uma aranha que é mais jovial. Então ela é mais. Ela pode ser um pouquinho mais velha que o Miles, mas mais nova que o Peter. Então você pode ter umas interações legais aí. Fora que é o seguinte, gente, querendo ou não, é inegável que a Ghost Spider veio pra ficar e que ela é uma personagem até que interessante. Então, a popularidade dela ganhou uma fandom e, querendo ou não, acho que até a Spider Family precisava disso. E então, né, esses seriam, eu acho que os três aranhas mais icônicos da atualidade. O que são muitos aranhas até, gente. Então, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui mesmo. Né? A gente se vê no próximo vídeo dessa mesma vizinhança. E lembre-se que seus lançadores de teia sejam sempre os gosmentos.